Obrigado, Pai, pela vossa presença entre nós, por nos acompanhar e guiar. Que o teu Espírito da Verdade mostre-nos o caminho. Que nosso Pai, que habita a nossa mente, o nosso ajustador do pensamento, permita que nós ampliemos a nossa percepção e percebamos o valor e o significado dos estudos que vamos fazer hoje. Muito obrigado, Pai, mais uma vez. Então, pessoal, nós, a semana passada, estivemos falando da bodas de Caná, com a presença de Jesus e aqueles seus 6 primeiros apóstolos, a família de Jesus, Maria, seus irmãos. Então, estavam todos ali presentes. Inclusive, as fofocas se espalharam a partir dos apóstolos novos e da própria família de Jesus, e fez com que muitos curiosos chegassem às bodas que estavam sendo realizadas, fazendo com que o número de participantes nas bodas fosse muito maior que aquele que era esperado pelos anfitriões, pelos celebrantes da festa. E isso daí fez com que o vinho rapidamente acabasse. E nós nos lembramos, então, da história de Maria. Bom, na verdade, todos que ali estavam esperavam uma manifestação de Jesus, para uma manifestação de força, poder e glória, em nome daquela ideia, daquele esperado Messias que os judeus esperavam. Então, todo mundo estava esperando que Jesus ali, de repente, fosse fazer algo sobrenatural, miraculoso, e talvez, quem sabe, até se proclamar o novo rei dos judeus, sabe lá o quê. Então, tinha muitas expectativas na mente e no coração de todos os que estavam presentes à cerimônia, e isso não podia ser diferente com a mãe de Jesus, que não via a hora de ver o filho dela, né, se revelando e cumprindo a promessa que o anjo tinha feito para Maria, que, diga-se de passagem, ela nunca entendeu, ela nunca compreendeu que Jesus não seria aquele ser, aquele Messias tão esperado por todos os judeus, e que ela já tinha desenhado na mente dela, já tinha imaginado como um herdeiro do trono de Davi, que ia assumir o trono em poder e glória. Então, isso tinha sido, inclusive, o motivo de alguns desentendimentos entre Jesus, Maria, os irmãos de Jesus, porque ele sempre fazia questão de dizer que não era nada daquilo, né? E que ele estava esperando chegar a hora, e que era a hora do Pai. Então, naquela festa lá, realmente faltava vinho. Jesus teve uma conversa com Maria, foi abordado por Maria, que pediu a ele a intervenção dele para resolver o problema do vinho, né? Jesus, em princípio, ficou bastante, não vou dizer irritado, porque eu não sei se Jesus se irritava, mas contrariado com a posição da mãe dele ali, insistindo com aquilo ali. E ela começou a chorar depois dessa conversa com ele, e ele ficou compadecido dessa mãe, né? E no momento em que ele se compadeceu dela, ele, digamos assim, se descuidou. E vocês se lembram que o ajustador do pensamento de Jesus, por ocasião do batismo, foi personalizado, né? E deixou de habitar a mente de Jesus.
naquela oportunidade, Jesus nomeou esse ajustador do pensamento dele, que seguiu acompanhando Jesus, o comandante de todas as hostes celestiais, enquanto Jesus estivesse aqui na Terra, para que as hostes celestiais não intervissem em nenhum momento, a não ser que fosse a vontade do Pai Celestial, que houvesse uma intervenção por parte do Pai, ou que fosse um comando de Jesus, né? E Jesus tinha feito aqueles votos, aquelas decisões, de não usar o seu poder, de não se manifestar com esse poder dessa capacidade divina que ele tinha, porque ele não queria impressionar os homens com o sobrenatural, nem fazer um momento de exaltação dele mesmo em relação aos seres humanos, porque ele sentia que não era por aí que ele tinha que fazer o trabalho dele. Então, ele tinha tomado uma decisão de não usar os milagres. E tinha tomado também uma decisão de cumprir a vontade do Pai dele o tempo todo aqui na Terra. Naquela oportunidade em que ele transferiu o comando das hostes celestiais para o ajustador do pensamento, o ajustador do pensamento disse que sim, cumpriria o que ele tinha pedido, apenas fazendo uma ressalva que para o ajustador do pensamento o tempo não existe. Então, ele não se sentia confortável para controlar as ações que envolvessem o tempo. E alertou Jesus disso. Na verdade, para Jesus, o tempo também é facilmente superado, ele não tem dificuldades com o tempo. Então, isso exigia que ele ficasse vigilante o tempo todo. A questão do tempo faz com que as coisas possam acontecer de uma maneira acelerada. Então, o ajustador do pensamento, quando ele deseja, ele se faz presente lá na presença do Pai no paraíso, lá em Divinington, assim como Jesus também, sempre que ele deseja, ele imediatamente se faz presente lá. O tempo não existe para ele. A mesma coisa acontece com a evolução das coisas, né? O processo de fabricação, de construção, de plantação. Então, naquele momento lá que Jesus ficou compadecido da mãe dele, no íntimo ele desejou que houvesse uma solução para aquele problema para agradar a mãe dele, né? E naquele momento as coisas aconteceram, então. É claro que isso também aconteceu porque era a vontade do Pai do paraíso que isso acontecesse. Então, todos os seres celestiais que ali estavam, diretores de potência, agências que podiam intervir no processo, na verdade, fabricaram aquele vinho numa fração de segundos e encheram aqueles tonéis. Então, Jesus não considera esse evento um milagre. E ele ficou muito contrariado consigo mesmo quando isso aconteceu. Chegou, inclusive, a se afastar ali de todos. E pediu que ninguém comentasse sobre o que tinha acontecido. Mas a verdade é que essa é uma esperança distante da realidade, porque todo mundo ali estava esperando acontecer justamente alguma coisa especial e aconteceu, né? Então, como guardar segredo de tudo aquilo ali? E, claro, todo mundo ficou triunfante, a família de Jesus, os apóstolos, e todos os que se faziam presente àquela boda, né? Mas para Jesus, como foi explicado na leitura semana passada, aquilo não tinha sido um milagre, tinha sido um descuido, e esse descuido fez com que o vinho fosse produzido aceleradamente. Houveram outros eventos durante a vida de Jesus em que isso aconteceu. Por exemplo, na morte dele, o corpo dele desapareceu.
Na verdade, não desapareceu porque foi roubado ou porque foi levado para nenhum lugar. Os seres celestiais pediram o corpo de Jesus e, por um processo acelerado de decomposição, fizeram com que o corpo desaparecesse. Ele se decompôs completamente, inclusive o pozinho que restou do corpo de Jesus, não sobrou nada. Então, é um evento semelhante, embora de outra natureza, mas um evento semelhante. Então, foi aí que nós paramos na leitura semana passada, né? Vivendo esse momento de grande excitação por todos os participantes daquela festa, e Jesus era o que estava mais contrariado de todos eles, e preocupado com os eventos e o desenrolar de tudo isso daí. Então, hoje, não sei se alguém quer colocar alguma pergunta, acrescentar algum comentário, fique à vontade, senão vamos Boa continuar. noite. Boa noite. Então, Henrique, obrigado mais uma vez. É o que eu sempre digo, né? O Henrique faz com que o livro Durante se torne fácil para todos nós. E uma curiosidade a respeito desse estudo aí, da semana passada, é que talvez, eu penso, né, que essa descrição de Jesus seria em relação à tradição judaica, que naquela época se dizia que era o noivo que tinha que oferecer o vinho. Então seria um escândalo se outra pessoa o fizesse. Que inclusive nessa passagem é fruto de estudos de alguns rabinos, né, que interpretam que esse evento seria o próprio casamento de Yeshua. Né? Então os rabinos que não são os ortodoxos, né? Que existem rabinos que são maguides, né? Que são messiânicos, que acreditam que Jesus foi o Messias, né? Isso é uma minoria. Mas aqueles que não acreditam, interpretam que Yeshua foi um profeta, né? E que esse evento teria sido, na verdade, o seu próprio casamento. Eu não acredito. Eu também não. Mas vale a curiosidade, vale o comentário aí, Portela. Muito bom. Bom, alguém mais quer acrescentar? Eu gostaria só de, não Fala. sei se estou certa, eu sinto nessa passagem, assim, com respeito à mãe, obediência, e com respeito ao noivo, porque também, como eu sou de origem oriental, as festas hoje é o noivo que oferece o vinho, o uísque, né? E eu acho assim, ele viu que o número de pessoas foi muito maior, e ele ficou assim, com dó do noivo, né? Para que ele não passasse vergonha. Então, ele agiu com a mãe sobre obediência e com o noivo, assim, com humanidade, para que ele não passasse vergonha. Eu sinto assim, não sei se estou certa também, né? Não sei. Tá bom, Angélica, é uma maneira mesmo de sentir. Mas a Jesus gente... não podia ver a mãe dele chorar, que ele se compadecia, assim, era o jeito então, que ela tocava o coração dele. Como a gente sabe formas, que mas dessa forma também Mas lembram, ele fez aquele retiro de 40 dias depois do batismo dele, e a determinação dele, a decisão dele, era de não fazer milagres nem eventos naturais, ou seja, ele se deixou tocar emocionalmente e se descuidou por um instante, e isso acabou acontecendo. Mas essa não era a vontade de Jesus. Sim. E isso está expresso no texto lá. Diz, Jesus não queria que isso acontecesse. No final, ele acabou aceitando, porque ele entendeu que aquela era a vontade do Pai também, porque se não fosse, não teria acontecido, né? O próprio Evangelho fala que ele fala que não chegou ainda a hora dele, né, de fazer os milagres.
mas que naquele momento foi Tá preciso. bom. Bem-vindo, Yara. Muito obrigado, Angélica. Mais algum comentário aí, pessoal? Tá bom, então vamos continuar a nossa leitura. Estamos de uma leitora ou leitor. Então, está convidado. Não façam fila, que vai ter bastante leitura. Estamos aqui no item 5. Quem se anima aí? Vamos lá. Eu, Então, vamos lá. Obrigado, Lívia. de volta a Cafarnaum. Embora muitos dos convidados fossem ficar a semana inteira para as festividades do casamento, Jesus e os seus discípulos apóstolos, recém-escolhidos, Tiago, João, André, Pedro, Filipe e Natanael, partiram muito cedo na manhã seguinte para Cafarnaum, sem despedirem-se de ninguém. A família de Jesus e todos os seus amigos em Caná estavam muito angustiados por ele tê-los deixado tão subitamente. E Judá, o irmão mais novo de Jesus, partiu à procura dele. Jesus e os seus apóstolos foram diretamente para a casa de Zebedeu, em Betsaida. Nessa viagem, Jesus falou sobre muitas coisas de importância para o reino vindouro, com os seus recém-escolhidos seguidores, e avisou-lhes especialmente para não mencionarem a transformação da água em vinho. Ele também os aconselhou a evitar a cidade de Séforis e Tiberíades nos seus trabalhos futuros. Depois do jantar, naquela noite, nesse lar de Zebedeu e Salomé, teve lugar um dos ensinamentos mais importantes de toda a carreira terrena de Jesus. Apenas os 6 apóstolos estiveram presentes a esse encontro. Judá chegou quando eles já estavam para separar-se. Esses 6 homens escolhidos tinham viajado de Caná até Betsaida com Jesus, caminhando, por assim dizer, no ar. Estavam cheios de expectativas e emocionados com o pensamento de haverem sido escolhidos como os companheiros mais próximos do Filho do Homem. No entanto, quando Jesus se pôs a explicar-lhes claramente quem ele era e qual a sua missão na Terra e como ele poderia possivelmente terminar, eles ficaram atordoados. Não podiam entender do que ele estava falando. Ficaram mudos e Pedro estava até mesmo chocado, de um modo além de qualquer descrição. Apenas André, o profundo pensador, ousou responder às palavras aconselhadoras de Jesus. Quando Jesus percebeu que eles não haviam entendido a sua mensagem, quando viu que as ideias deles sobre o Messias judeu estavam tão completamente cristalizadas, ele os mandou descansar, enquanto caminhava e conversava com seu irmão Judá. E antes que Judá deixasse Jesus, ele disse com muito sentimento: meu pai e irmão, nunca te entendi. Não sei com certeza se tu és o que a minha mãe nos diz, o que a minha mãe nos disse. E eu não compreendo o reino vindouro, mas eu sei que tu és um poderoso homem de Deus. Eu ouvi a voz no Jordão, eu creio em ti. Não importa quem tu sejas. E tendo acabado de falar, partiu, indo para sua própria casa em Magdala. Naquela noite, Jesus não dormiu. Ele, envolto nas suas cobertas noturnas, assentou-se nas margens do lago, pensando e pensando até a madrugada do dia seguinte. Nas longas horas daquela noite de meditação, Jesus chegou a compreender claramente que ele nunca seria capaz de fazer os seus seguidores verem-no sob nenhum outro prisma, além daquele do Messias longamente esperado.
finalmente reconhecia que não havia nenhum outro modo de lançar a sua mensagem sobre o reino, a não ser cumprindo a predição de João, como se fora aquele a quem os judeus esperavam. Enfim, ainda que não fosse ele o tipo davídico de Messias, ele era verdadeiramente o cumprimento das afirmações proféticas, das mentes mais bem orientadas espiritualmente entre os profetas da velha ordem. Nunca mais Jesus negou completamente ser ele o Messias. E decidiu deixar a resolução dessa complicada situação ao encargo da vontade do Pai. Na manhã seguinte, Jesus juntou-se aos seus amigos para o de jejum, mas formavam um grupo melancólico. Conversou com eles no fim da refeição, reuniu-os em torno de si, dizendo: a vontade do meu Pai é que permaneçamos um certo tempo nessa região. Vós escutastes João dizer que ele veio para preparar o caminho para o reino. Portanto, é conveniente esperar que a pregação de João se realize. Quando o precursor do Filho do Homem tiver acabado o seu trabalho, começaremos nós a proclamação das boas novas do reino. Ordenou aos seus apóstolos que retornassem às redes de pesca, enquanto ele se aprontava para ir com Zebedeu até a oficina de barcos, prometendo vê-los no dia seguinte na sinagoga, onde devia falar no sábado. E marcou com eles o encontro para a tarde naquele mesmo sábado. Obrigada. Obrigado, Obrigada, Lilian. Muito legal essa passagem de Jesus aí, apesar de ser um pouco triste para os apóstolos, né? Frustrante, né? Frustrante, porque é como o revelador conta aí, eles estavam flutuando nas nuvens, delirando em seu pensamento, pensando na proeza de Jesus, e estavam felizes porque eles tinham se unido, né, a um Messias poderoso que ia salvar, e eles teriam lugares importantes nesse reino, porque faziam parte daquele grupo de seguidores prediletos de Jesus, se é que podiam falar assim, né? Mas eles pensavam isso, né? Que eles eram privilegiados, e então por isso seriam preferidos em todas as posições do reino que viria e tudo mais, né? E aí, depois de chegar em Cafarnaum, escutam Jesus lá falando que não era nada daquilo, né? E que o fim dele, inclusive, podia ser muito triste, né? Então, os caras ficaram sem entender nada, realmente, né? Uma frustração geral, uma apatia muito grande. Então, acho que foi realmente um episódio bastante desconcertante para eles. É impressionante como as coisas eram difíceis de entrar na cabeça dos seus apóstolos, né? E já nesse começo, a gente já pode perceber que, por mais que Jesus falasse, os apóstolos nunca conseguiam absorver ou perceber claramente o ensinamento de Jesus e compreender o que ele realmente estava falando. E, para mim, uma coisa que chama muito atenção, e acho que é a razão dessa dificuldade dos apóstolos compreenderem Jesus, era exatamente essa ideia pré-concebida que eles faziam do Messias, e que eles não podiam apagar aquilo da mente deles, eles não conseguiam superar, abandonar aquela ideia, aquele pensamento. Uma crença, né? Aquela crença que estava ali arraigada nas mentes deles. É aí que eu entro. E eles cristalizada, né? Nunca superaram essa dificuldade, uma coisa cristalizada. Então, Henrique, então Jesus, ele
preferiu deixar de ser ele para ser o que estava sendo esperado nesse momento? Não, Ele foi ele o tempo todo ou ele teve que fazer essa caricatura lá que estavam esperando ele? não, ele só decidiu que ele não iria ficar brigando para provar que ele não era o Messias esperado. Mas ele nunca agiu como sendo esse Messias esperado. Isso, ele então assim decidiu, Show. decidiu parar de brigar por isso, né? E a gente vai ver ao longo da vida de Jesus que Jesus insistia muito que o reino dele não era material, que era um reino espiritual. E Jesus tentou muitas vezes mostrar para eles que no reino espiritual de Jesus não tinha posições de ministros, de pessoas especiais que iam se colocar como em um governo terreno, com poder e mandando, né? Até na última ceia ele falou sobre isso. Exatamente, até a última ceia ele falou sobre isso. E a gente vai ver ele falando sobre isso o tempo todo. Diga lá, Hélio. Pois então, podia voltar no parágrafo 2, pôr na tela, por favor? Pode, claro. Aqui, ó. Você já comentou a respeito, mas tem um aspecto que me deixou em dúvida. Eu vou ler aqui rapidinho, destaque. No entanto, quando Jesus se pôs a explicar-lhes claramente quem ele era. Vou parar aqui. Nessa frase, dá para subentender que ele se revelou como Micael de Nébado, que ele era o soberano, que ele era o que tinha construído todo o universo de Nébadon, ou eu estou aqui a partir do claramente quem ele era, ou se ele simplesmente omitiu tudo isso, e eu imagino que se os apóstolos tivessem recebido a informação que estava diante de uma pessoa com essa estatura, eles não iam se concentrar no final do texto, que diz: e qual sua missão na Terra e como ela poderia possivelmente terminar. Eles ficaram atordoados. Está parecendo a mim que o atordoamento deles tem mais a ver com o final da história do que propriamente com o começo da história, Jesus se explicando a respeito de quem ele era. Eu não consigo imaginar Jesus se revelando como o criador do universo local de Nébadon. E o que impressionou efetivamente os apóstolos foi o fato de que ele não era o Messias judaico que viria salvar aquele povo daquele torrãozinho de terra que perto do universo não quer dizer nada. Qual é a tua visão a partir desse parágrafo? Muito bem colocado. Olha, eu acho que por mais que Jesus falasse a respeito de quem ele era, eles não iam entender mesmo, como não entenderam ao longo de toda a vida de Jesus, e todo o tempo que passaram com eles. Durante um tempo, Jesus evitou de ficar falando dele mesmo e de se afirmando. Mas nós vamos ver alguns parágrafos, alguns textos adiante, onde Jesus nunca negou que fosse o Filho de Deus. Nunca negou que fosse o soberano. Ele apenas negou uma única vez que ele disse que ele não era Emanuel, que Emanuel era o irmão dele. Mas todas as outras afirmativas que foram feitas a respeito dele ao longo da vida dele, ele sempre confirmou e disse: é isso mesmo. Então, assim, pelo texto aqui, claro está que ele revelou para os apóstolos quem ele era. Isso não quer dizer que ele contou toda a história dos 400 bilhões, ou sei lá quantos anos tinha. Para mim, seria suficiente que ele tivesse dito: olha, eu sou filho de Deus,
sou o criador deste mundo e vim aqui na Terra para implantar o reino de Deus. E o reino de Deus não é deste mundo, é um reino material, ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que Jesus, com certeza, se autodeclarou o Filho de Deus ali e com a missão de implantar o reino de Deus na Terra. Quanto de detalhes da vida pessoal dele, Micael, foi revelado para os apóstolos ali, é difícil a gente saber, porque os reveladores não contam, apesar de dizer que revelou claramente quem ele era. Mas, para mim, bastava ele dizer que é o Filho de Deus, ele já estaria revelando quem ele era. Mas em alguns documentos para frente, eu só não consigo lembrar qual, mas a gente vai procurar, ele fala em diversas vezes assim que ele contava para os apóstolos a estrutura do universo, quem era Deus, quem era ele, sobre as auto-outorgas. Então, eu acho que sim, ele contou quem ele era. E nunca os apóstolos conseguiram absorver isso, eu acho. Absorviam poucas coisas, mas eu acredito que ele tenha contado, sim. E aí a reação... Nesse texto específico, eu não quero adiantar nem retroceder, estou falando especificamente no parágrafo 2. Falar claramente, eu acho que sim, eu acho que ele falou a verdade. Eu não sei se ele contou que ele tinha construído, que tinha feito, mas ele contou quem ele era. Eu sou o criador desse universo, eu sou o filho de Deus, eu sou filho do Filho Eterno e do Pai Universal. Eu acredito que essas coisas ele tenha falado. Porque ele passava para os apóstolos toda a hierarquia e a estrutura do universo. Por que ele não falaria? E aí o atordoamento do pessoal poderia ser interpretado da maneira como você interpretou, que eu acho legítima, Hélio. Poderia ser que os caras tenham ficado atordoados, puxa vida, é Deus que está aqui com a gente, né? E ficaram atordoados com essa ideia, pode ser. Mas também poderiam ter ficado atordoados com a ideia de, nos juntamos a um fanático que não sabe o que está falando, fala um monte de abobrinha, né? E não é o cara que a gente estava esperando, né? Porque pensa, para entrar na cabeça desses caras, a ideia de quem Jesus era, quem o Micael era, né? Os caras vão dizer, estamos ferrados, nos juntamos a um lunático aqui, né? Então, não sei. É uma ideia, mas pode ser. Mas pela aura de Jesus, eu acho que ele sentiu alguma coisa, né? E por tudo que eles viam, né? Eu acho que era mais um sentimento do que... Eu também acho. Não acredito nisso, não. Então, eu não sei. A verdade é que toda a vida de Jesus, toda a história de Jesus que nós vamos estudar aqui, a gente vai ver que não houve um único momento sequer que os apóstolos verdadeiramente tivessem compreendido Jesus e compreendido quem ele era. E não houve um momento na vida deles com Jesus que eles tivessem deixado de ter a esperança de que Jesus fosse o Messias Salvador no conceito judeu. Essa mudança de ideia, que, na verdade, nem foi total, só aconteceu na ressurreição de Jesus. Que aí eles viram que, era uma outra coisa, mas eles ainda saíram pregando errado, dizendo que Jesus ia voltar em poder e glória e que não sei o que, tal, o que é verdade, algum dia vai voltar. Mas não daquela forma como os apóstolos estavam pregando. Então, essa ideia, esse conceito do Messias, ele ficou tão arraigado na mente daqueles judeus que, por mais que Jesus se esforçasse, não conseguia apagar da memória deles aquela ideia. A gente, inclusive, vai ver mais para frente que havia briga entre eles de qual seria a posição de cada um no reino dos céus, né? Quem que seria o preferido, quem que não seria, quem seria ministro daquilo, ministro disso, né? A gente vai ver, isso aconteceu até a Santa Ceia, né? Eles brigando e disputando o lugar de quem ia ficar ao lado de Jesus, porque quem ficasse ao lado de Jesus seria
aquele escolhido, privilegiado, que ocuparia um lugar de destaque no reino. Então, a gente vai ver o tempo todo os discípulos, os apóstolos, Se estapeando, né? se estapeando e nunca compreendendo exatamente aquilo que Jesus dizia para eles, né? Então, muito interessante. Sim, Lília. Então, nesse momento, Deus conhecia o coração dos apóstolos, né? Sim. Ou ele estava assim, vamos dizer, eu acho que ele evitava de usar esse poder, eu acho que de ler a mente dos apóstolos, né? Ele evitava de fazer isso. Porque, na realidade, ele podia dizer, ó, esses aqui têm capacidade, esses não. É o que ele é Deus, afinal, ali, né? Mas eu acho que como ele tinha resolvido não usar esses poderes, acho que ele não usava ali, né? Ele deixava que o humano, vamos dizer assim, essa experiência humana prevalecesse e ele se decepcionava, assim, que ele se decepcionou ali, né? Olha, estou explicando, mas não adianta. Eles acham que é o Messias davídico mesmo. Eu não vou mais falar que não sou, vou deixar por isso mesmo, não vou mais tocar nesse assunto, né? E vai ficar assim. E ele não dormiu a noite inteira. Imagine uma pessoa, e às vezes a gente fica preocupado que não dorme a noite inteira mesmo, né? Com os assuntos de terrenos, assim, né? Mas então, assim, outra coisa também que me veio agora foi que Jesus, ele veio trazer, né, ele veio viver a vida humana, fazer a sétima outorga, mas também ele veio trazer a revelação do Pai, não só aqui para Urântia, né, e nós éramos e somos muito limitados, assim, para entender por causa da rebelião e tal, ou por causa de ter 2 cérebros, um monte de coisa nada, mas ele veio para todo o universo. Essa revelação que ele fez do Pai, não é? Também Sim. assim? Quer dizer, olha, eles têm essa limitação, infelizmente. Eu acho até que ele não tinha ideia de quão limitados esses apóstolos eram, né? Então, quer dizer, ele teve assim esse limite que ele deu a ele mesmo, de Deus, né? De agir não como Deus, mas mais como homem, fez com que ele tivesse essa reação, eu vejo assim. Obrigado, Lilian. Você pontuou uma coisa muito interessante, né? Jesus lia a mente dos homens ou não? Ele antecipava o futuro ou não? Na minha opinião, Jesus sabia claramente quem eram aqueles homens e o que podia esperar dele. Ele já podia antever o fim da sua vida. Ele já tinha falado para eles ali naquela noite o que poderia ser o final da vida dele. E várias vezes ele comentou com os apóstolos o que ele estava vendo. Lembra, ele também falou em outras oportunidades, olha, não vale a pena eu perder tempo gastando saliva com esse senhor aí, porque ele não tem condição de me compreender, ou perder meu tempo, né? Mas, por outro lado, Jesus sabia também que era Judas, né? Ele sempre soube que Judas seria o traidor. Ele sabia da limitação dos irmãos Alfeus. Ele sabia da dificuldade de lidar com Tomé. Mas também Jesus sabia que tinha que respeitar o tempo todo o livre-arbítrio das pessoas, que ele não podia interferir no livre-arbítrio de cada um. É claro que, se ele quisesse, ele poderia transformar a mente daqueles homens, eu não tenho dúvida disso. Mas não era essa a missão dele, né? A missão dele era desenvolver a ideia espiritual do reino de Deus entre os homens. Eles é que e tinham... entre a diversidade e entre de a homens, diversidade, né? Que esses apóstolos eram muito heterogêneos. Exatamente.
E a gente vê essa dificuldade hoje, né? A gente estuda o livro aqui, cada um tem uma interpretação e cada um sonha com uma coisa diferente. Às vezes nós nos apegamos a velhas crenças, a velhas coisas, e temos dificuldade de nos libertar delas, mesmo estudando o livro de Urântia e acreditando que o livro de Urântia seja mesmo uma revelação. Mas aí muitos de nós frequentemente, nós aceitamos no livro de Urântia aquelas coisas que cabem no nosso bolso, na nossa cabeça, na nossa medida. Quando tem alguma coisa fora, a gente faz de conta que ela não existe, né? Então, a gente tenta fazer uma ponte, tenta disfarçar, passando por cima dela. Não, tem um outro jeito aqui, uma outra maneira, fazemos uma outra interpretação, mas faz parte, a gente não consegue se livrar facilmente dessas raízes, dessas coisas que estão, dessas cracas que estão incrustadas na nossa mente, né? No nosso cérebro, né? Oi, Isabela, diga lá. Então, vocês estão me escutando? Sim, Sim. claro. Ah, ok. Então, Voltando lá à pergunta do nosso irmão, Aélio, e o que vocês estavam falando, aqui no texto fala assim, no entanto, no segundo parágrafo, fala assim, no entanto, quando Jesus se pôs a explicar-lhes claramente quem ele era e qual a sua missão na Terra e como ela poderia possivelmente terminar, eles ficaram atordoados. Não podiam entender do que ele estava falando. Eu acho que nem o ar saía, eles ficaram sem ar. Ficaram mudos. E Pedro estava até mesmo chocado, sem ar, sem condição. Como? De um modo além de qualquer descrição. E aí ele fala, aí Jesus viu a dificuldade deles compreender da onde ele estava falando, que lugar que ele estava falando. E aí, no final, ele pensa, será que vou deixar eles imaginarem esse Jesus, esse Messias, né? Ele fala assim, conversou com eles no final da refeição, no quarto parágrafo. Um certo tempo, né? Aí ele fala que a vontade do meu pai é que permaneçamos um certo tempo nessa região. Vós escutardes João dizer que ele veio para preparar o caminho para o reino. Portanto, é conveniente esperar que a pregação de João se realize. Quando o precursor do Filho do Homem tiver acabado o seu trabalho, começaremos nós a proclamação das boas novas do reino. Aí ele ordenou que os discípulos retornassem com as redes. E aí ele fala assim, onde é que está? Ah, tá. No terceiro parágrafo, que ele, aqui no final ele fala assim, nunca mais Jesus negou completamente ser ele o Messias. E decidiu deixar a resolução dessa complicada situação ao encargo da vontade do Pai. Então, imagine hoje alguém chegando e falando o que ele falou para aquele pessoal. O que a gente ia achar, né? O que a gente ia compreender o que ele falou. Esse cara está fora da casinha. A gente não ia acreditar que o negócio era tão mirabolante que a gente não ia acreditar. Ia ficar chocado. Mas, dependendo da forma como ele falou, com o detalhe que ele falou, é igual o livro de Urântia. Tem gente que fala assim, não, isso aqui é um absurdo. Eu falei, lê. E pelo detalhe, você vai ver que não foi homem que escreveu isso. Não tem condição, nem que fosse uma equipe de especialistas, cientistas. Não tem como ser homem. Então, de repente, Jesus ele se colocou de uma forma, num detalhe, que chocou essas pessoas. Elas ficaram chocadas, sem ar,
Elas nem piscavam, eu acho que elas nem piscavam, nem falavam, elas ficavam assim, meu Deus, o que está acontecendo? Esse homem, quem é esse homem? Porque eu não sei o que ele falou. E aí Jesus fala assim, não, deixa isso por conta do meu pai, porque eles têm uma estrutura psíquica tão cristalizada que não cabe. Ele podia quebrar essa estrutura, eu acho, né? Acho, Jesus, acho. E ele não fez, quer dizer, ele não entrou no pensamento das pessoas, ele não invadiu, ele não estuprou as pessoas psiquicamente, né? Ele respeitou essa condição. É aquela história, se eu conto uma história, se a pessoa não entende, não insista, é o que ela dá conta, é o melhor dela. Ela vai dar um passo, 2 passos, daqui a pouco ela entende. O universo vai trazer de novo, e vai trazer de novo aquele sinal até ela compreender, porque isso acontece comigo. O Senhor manda os avisos, eu finjo que não estou vendo. Ou o Senhor manda os avisos, eu não entendo. Mas daqui a 2 anos ele manda de novo, daqui a 5 anos ele manda de novo, até que eu entendo. Então, eu acho que ele fez isso, ele amorosamente, carinhosamente, respeitosamente, ele deixou eles vê-lo no tempo dele, na hora deles. Foi isso que eu entendi. Lindo, meu Senhor. Uhum. Muito obrigado, Isabela. É isso mesmo, né? Acho que na cabeça deles era assim, onde eu fui amarrar meu cu. Mas... Eu acho que Jesus nunca forçaria nada. Ele respeitaria, ele respeitaria o livre-arbítrio de cada um e as limitações de cada um. Fala, Até porque. A Isabela chamou atenção para uma parte do texto que eu tinha destacado também, que diz respeito aos ensinamentos que João, primo dele, estava levando adiante desde que iniciou a sua obra muito mais cedo. Então, essa ideia do Messias, na verdade, o Messias terreno mesmo, de um libertador político, militar, temporal, João pregava. E nesse evento descrito aqui, nesse tópico 5 inteiro, João ainda existia, João ainda era liberto, e João continuava a sua obra. Então, a bem da verdade, se Jesus insistisse demasiado que ele não era o Messias da forma que estava sendo pregado por João, ele estaria decepcionando não só aqueles 6 que estavam com ele, mas também estaria jogando em terra, segundo o meu entendimento, toda a pregação do primo, que promovia ainda que o promovesse de um modo equivocado, ele era um precursor que levantava a bola dele, Jesus. E se ele dissesse, olha, o primo até agora, gente boa, gosto dele e tal, mas eu não vou muito com o que ele diz, não, é tudo bobagem, vocês esqueçam. Ele não faria isso, de jeito nenhum. Então, além de... Bom, eu estou falando mais do que devia. Obrigado. Obrigado, Aélio, muito bem colocado. Oi, Angélica. Então, eu acho que a gente não precisa ir muito longe. Jesus não ficou de voltar? Suponhamos que ele acabou de chegar. Quem que ia reconhecê-lo com todo o conhecimento que hoje nós temos de Jesus? Quem? Íamos falar quem é esse fanático, quem é esse louco, falando em nome de Jesus. Para reconhecê-lo, realmente teríamos que estar perto da dimensão dele, ou numa dimensão muito elevada, para ver, epa, esse ser realmente é diferenciado dos seres normais, vamos dizer, humanos desta época. Então, a gente não precisa ir muito longe. Coitado dos apóstolos. É verdade. Qual era o nível deles para poder reconhecer? Todos cristalizados com os conhecimentos da sinagoga, né? Então, é isso, a gente não precisa ir muito longe, não, a gente pode se colocar no lugar e
e perceber que Provavelmente íamos íamos reconhecê-lo pregar na fácil. cruz de novo. Né? Aí, então, só isso. Obrigado, Obrigada. Angélica. Alguém mais ia falar alguma coisa, não sei. Sabino, Suzana, Então, será? O Portela aí, tá? Portela. Portela. Para a gente entender porque muitos não aceitam Jesus como o Messias, porque é preciso se estudar o significado de Messias, né? Então você precisa estudar lá as tradições judaicas, estudar a Torá, estudar o Zohar, para poder interpretar o que é o significado da palavra Mashiach, né? Que vem de onde vem Messias, que tem origem na palavra Moshe, que significa atrair ou puxar. Uma vez que a força que nos puxa acima dos nossos impulsos divisórios, o ego humano que reside dentro de cada um de nós. Então, quando Jesus se apresentava como Micael, né, talvez seria uma forma dele se apresentar que realmente ele era. Então, Jesus tinha essa onisciência, essa onipresença, essa visão, né? Ele enxergava tudo. Talvez está a explicação no próprio como quando ele se apresentava como Micael. O significado de Micael é aquele que, né? Mi significa aquele que, Ka é como, e El, Deus. Então, o significado de Micael é aquele que é como Deus. Tudo bem. Muito obrigado, Portela. Muito legal. Isso mostra mais uma vez, você lembrou mais uma vez aí, de como estava arraigado essa ideia, esse conceito do Messias no coração e na mente dos judeus, né? Tanto que até hoje os judeus estão esperando o Messias, né? Tanto é que na cruz não ficou um, né, dos apóstolos, todos saíram correndo, ou de medo da cruz, ou de medo, né, de alguma outra coisa, mas, né, só ficou a Maria e o Jesus, praticamente, na cruz. Não, João estava lá. João. E as três Marias. E as três Marias, Maria Madalena, Maria. De qualquer forma, muitos haviam já escapulido para outros lados, né? Que Jesus já tinha então se manifestado para eles de forma que eles devessem sair dali, não ficar por ali, né? Mas muito bem, vamos lá. Bem-vindo, Leandro. Bem-vindo, Leandro. Vamos, então, prosseguir. Boa noite, obrigado. Noite. Prosseguir aqui. Quem vai ler agora os acontecimentos de um dia de sabá? A Sussu vai ler aqui, vamos lá. A primeira aparição pública de Jesus, depois do seu batismo, foi na sinagoga de Cafarnaum, no sábado 2 de março do ano 26 depois de Cristo. A sinagoga estava transbordando de gente. As histórias do batismo no Jordão estavam agora mais intensas, com as notícias frescas de Caná sobre a água e o vinho. Jesus deu assentos de honra aos seus 6 apóstolos, e assentados com eles estavam 2 dos seus irmãos na carne, Tiago e Judá. A sua mãe, havendo retornado para Cafarnaum com Tiago na noite anterior, estava também presente, ficando assentada no setor das mulheres na sinagoga. A audiência inteira encontrava-se tensa. Todos esperavam presenciar alguma manifestação extraordinária de poder sobrenatural que desse um testemunho adequado à natureza e à autoridade daquele que iria falar a eles naquele dia. Todavia, estavam fadados a desapontar-se. Quando Jesus levantou-se, o sacerdote da sinagoga
passou a ele o rolo das Escrituras, e ele leu do profeta Isaías. Assim disse o Senhor: os céus são o meu trono, e a terra é o estrado aos meus pés. Onde está a casa que vós construístes para mim? E onde é o local da minha morada? Todas essas coisas as minhas mãos as fizeram, diz o Senhor. E olharei por esse homem, até mesmo por ele que é pobre e de espírito contrito, e que treme com a minha palavra. Escutai as palavras do Senhor, vós que tremeis e que temeis. Os vossos irmãos odiaram-nos e os jogaram fora por causa do meu nome. Mas que o Senhor seja glorificado. Ele aparecerá a vós com alegria, e todos os outros envergonhar-se-ão. Uma voz da cidade, uma voz do templo, uma voz do Senhor diz: antes que ela tivesse as dores, ela deu à luz. Antes que as suas dores viessem, ela deu à luz um menino homem. Quem ouviu uma coisa como essa? Terá a terra sido feita para dar frutos em um só dia? Ou pode uma nação nascer de uma hora para outra? Contudo, assim diz o Senhor: eis que estenderei a paz como um rio, e a glória até mesmo dos gentios será como uma corrente que flui. Como um homem confortado pela sua mãe, assim eu confortar-vos-ei. E vós sereis confortados mesmo em Jerusalém. E quando virdes essas coisas, o vosso coração irá regozijar-se. Quando acabou essa leitura, Jesus entregou de volta o rolo ao responsável por ele. Antes de assentar-se, ele simplesmente disse: sede pacientes e vereis a glória de Deus. E assim será com todos os que permanecerem comigo e que assim aprenderão a cumprir a vontade do meu Pai que está nos céus. E o povo foi para suas casas perguntando qual seria o significado de tudo aquilo. Naquela tarde, junto com os seus apóstolos e ainda Tiago e Judá, entraram todos em um barco e afastaram-se um pouco da praia, onde eles ancoraram o barco quando Jesus lhes falava sobre o reino vindouro. E eles compreenderam um pouco mais do que haviam entendido na quinta-feira à noite. Jesus os instruiu a retomar os seus deveres regulares até que a hora do reino viesse. E para encorajá-los, ele deu o exemplo indo de volta a trabalhar regularmente na oficina de barcos de Zebedeu, explicando-lhes que eles deveriam gastar 3 horas todas as noites estudando e preparando-se para o seu futuro trabalho. Jesus disse ainda: todos nós permaneceremos por aqui até que o Pai me peça que eu vos chame. Cada um de vós, agora, deve retornar ao seu trabalho costumeiro como se nada tivesse acontecido. Não digais nada sobre mim a nenhum homem, e lembrai-vos de que o meu reino não virá com barulho, nem com encanto, mas antes deve vir por meio de uma grande mudança que o meu Pai terá feito nos vossos corações e nos corações daqueles que serão chamados para juntarem-se a vós, nos conselhos do reino. Por agora, permanecereis meus amigos, confio em vós e vos amo. Cedo transformar-vos-ei nos meus companheiros pessoais. Sede pacientes, sede gentis. Sede sempre obedientes à vontade do Pai. Estejais prontos para a chamada do reino. Ao mesmo tempo em que vós ireis experimentar um grande júbilo no serviço do meu Pai, vós deveríeis também vos preparar para as complicações, pois eu vos previno que será apenas por meio de bastante atribulação que muitos entrarão no reino. Mas para aqueles que tiverem encontrado o reino, o seu júbilo será pleno, e eles serão chamados os abençoados de toda a terra. Contudo, não alimenteis falsas esperanças. O mundo tropeçará nas minhas palavras.
E mesmo vós, meus amigos, não percebeis completamente o que estou revelando para as vossas mentes confusas. Não cometais erros. Iremos adiante nesse trabalho para uma geração de buscadores de sinais. Eles demandarão que prodígios sejam feitos, como prova de que eu sou o enviado pelo meu Pai. E serão lentos para ver, na revelação do amor do meu Pai, as credenciais da minha missão. Naquela noite, quando eles voltaram à terra, antes de pegarem o seu caminho, Jesus, de pé na beirada da água, orou. Meu Pai, eu te agradeço por esses pequenos que já creem, apesar das suas dúvidas. E por causa deles, eu me coloquei à parte para fazer a tua vontade. E agora, que eles possam aprender a ser um, assim como tu e eu somos um. Muito bem, né? Muito legal, Muito legal. essa passagem aí. Então, querem comentar alguma coisa? Eu só tenho a falar da dignidade desse homem, né? O cara tem um caráter fantástico. Pois é isso mesmo. Então, mas Jesus já percebeu ali a dificuldade que os apóstolos tinham de assimilar os ensinamentos dele, e apesar dele ter decidido lá atrás que ele não ia mais discutir se ele era o Messias ou não, ele também não discutia isso, mas ele continuou dizendo que ele estava ali para pregar o reino do pai dele, e ele afirmava o tempo todo que ele era o filho do pai do reino celestial, do reino espiritual que ele queria implantar. Diga lá, Hélio. Então, esse texto, na verdade, consta da Bíblia, quase que ipsilíteris, com as mesmas palavras, é uma reprodução fiel. Está em Isaías 66, o verso vai de 1 a 4. Eu trago essa menção para dizer o seguinte, que o Velho Testamento, esse texto de Isaías, que está no Velho Testamento bíblico, na verdade, é uma cópia da Torá. Portanto, não era um texto desconhecido, nem mesmo lá naquela sinagoga daquele lugar, em Cafarnaum. Não era um texto desconhecido. E Jesus ele escolheu, não deram o texto para ele ler, olha, vai lá e pega esse texto, ele lê, explica para o povo esse texto. Ele, na verdade, escolheu aquele texto. E apesar de ser um texto conhecido daquela membresia, daquela congregação, todos saíram sem entender lhufas do que ele quis dizer a respeito daquela leitura, e inclusive os seus apóstolos, ninguém entendeu lhufas. E a bem da verdade, nós estamos aqui lendo de novo, e aí a pergunta, o que ele quis dizer com aquele texto? Quem se atreve a responder? Eu ia perguntar a mesma coisa. Nossa, mas para mim ficou assim, praticamente claro. A missão dele. Tudo que ele é, o rei do universo, o criador, né? Aquele que é o soberano de todas as coisas, ele estava falando dele mesmo ali. Né? O que ele é. E ele disse para ter paciência que todas aquelas coisas seriam compreendidas. E eu vi assim também, que os apóstolos ali, eles entenderam um pouquinho mais. Eles compreenderam um pouquinho mais aquilo que Jesus tinha, o que Jesus tinha falado, apesar dos outros não compreenderem, né? Mas tem uma partinha ali que fala, né? Que os apóstolos tinham entendido um pouquinho mais o que ele quis dizer.
Mas eu não sei, para mim está claro esse texto que ele quis falar sobre a missão dele, sobre o que ele é, não sei. E sobre Deus, né? Porque, afinal, a crença era que Deus mesmo, o próprio Deus, tinha criado tudo. Mas ali ele fala dele, né? Não sei. Então, nesse momento, o Rabi Yeshua, ele fez uma midrash, ou seja, ele fez extraiu da Torá um texto, só o rabino, né, pode fazer midrash, ou seja, interpretar a Torá. Então, cada um, você só pode ler esse texto para os seus alunos quando você revela um mistério novo. Senão é heresia. Então, se você está falando que já todo mundo já sabe, então essa que era a característica, o diferencial de Jesus é que ele tinha uma forma diferente de interpretar a Torá, e isso chocava as pessoas. Né? Aélio. Eu aplaudo a interpretação da Lília, que é isso mesmo. Isso se referia a Jesus. Mas ele, obviamente, não deu essa interpretação na linha do que acabou de dizer Portela. A bem da verdade, é um texto trazido à luz por Isaías, como inspiração da palavra de Deus, e Jesus estava dizendo, olha, essa personalidade que veio para cá realizar essa obra é um homem, sou eu, ainda que ele não tenha afirmado tal coisa nunca. E, efetivamente, eles não entenderiam dessa maneira, e se entendesse, já crucificava ele ali mesmo. Então, o texto, de fato, não é de fácil compreensão. Aqui, lá no finalzinho do capítulo, fica um pouco mais claro, mas Jesus teve que se dar o trabalho de explicar, porque se dependesse apenas da interpretação dos apóstolos, lamento, não entenderiam nunca, como para nós é difícil entender até hoje. Muito bem. Sim, Aélio, de novo. Tá bom. Olha, existe muita discussão, muita conversa, muito bate-boca sobre os textos, sobre o fato de Jesus frequentar as sinagogas e falar de algumas das escrituras, ler algumas dessas escrituras, né? É claro, nessas escrituras tinha muita coisa que tinha fundamento. E essas sinagogas faziam parte da religião evolucionária também. Então, não tinha nenhuma razão para que Jesus não frequentasse as sinagogas, que, aliás, eram também escolas, né? Jesus se formou numa dessas sinagogas, na escola, que era o que tinha de fonte de estudo na época. E ele sempre estudou bastante o Antigo Testamento, e ele selecionava sempre várias leituras que realmente chamavam a atenção e atraíam. Então, ele fazia uma seleção daquilo que ele achava que existia de melhor no Velho Testamento, e que combinava frequentemente com as ideias verdadeiras sobre seu pai, o reino e tudo mais, né? Então, essa é uma curiosidade interessante, porque a gente vê bastante o pessoal falando do fato de Jesus ler essas escrituras, e como assim ele concordava com essas escrituras? Não com todas, mas ele selecionava algumas que tinham, sim, muito fundamento, e que coincidiam com a ideia que ele queria desenvolver e pregar sobre o reino dos céus aqui na Terra. Muito bom. Mais alguém quer fazer alguma observação ou seguimos adiante aqui com... Eu queria. Então vai. Eu quero. Jesus fala assim,
não digais nada sobre mim a nenhum homem, e lembrai-vos de que o meu reino não virá com barulho, nem com encanto. Isso vale para hoje. Então, o reino de Deus não vem com barulho nem com encanto, mas antes deve vir por meio da grande mudança que o meu Pai terá feito nos vossos corações e nos corações daqueles que serão chamados para juntarem-se a vós, nos conselhos do reino. Então, hoje eu entendi que eu tenho que esperar as mudanças, o Pai vai fazer a mudança no meu coração e no coração daqueles que vão se juntar a nós, que ele fala, vão se juntar a vós, e essas pessoas farão parte do conselho do reino. E aí ele fala, por agora permanecereis, meus amigos, permanecerei meus amigos, confio em vós e vos amam. Então, quer dizer, o Senhor está confiando em nós e Ele nos ama. E cedo transformar-vos-eis nos meus companheiros pessoais. Sede paciente e sede gentis. Ele não falou isso, mas um com os outros, consigo mesmo. Sede sempre obediente à vontade de Deus. Então, ele está nos alertando para sempre buscar essa vontade. Estejais pronto para a chamada do reino. Ouviu, Tony? Pronto. Ao mesmo tempo em que vós ireis experimentar um grande júbilo no serviço do meu Pai. No serviço do meu Pai. Vós devereis também vos preparar para complicações, pois eu vos previno que será apenas por meio de bastante atribulação que muitos entrarão no reino. Não é fácil. Jesus lá na frente fala assim, para me seguir, o sujeito tem que ter muita coragem, determinação, alegria e entusiasmo, que o negócio aqui não é fácil. Mas para aqueles que tiverem encontrado o reino, o júbilo será pleno. A gente não vai ter noção do que é isso. Serão chamados os abençoados de toda a terra. Então, esse texto todinho aqui, eu senti ele falando assim para nós, né? Principalmente para a minha pessoa. E assim, aí ele fala assim, vão pedir prodígios. Ah, você está seguindo Jesus? Então faça aí. Tira esse fulano. Transforma isso em água, em vinho, sei lá. Então, ele já alerta sobre isso. E agora é que eu não entendi o que ele quis dizer. Aqui no final, ele de pé, na beira da água, ele orou e disse, meu Pai, eu te agradeço por esses pequenos que já creem. Eu entendo que seria hoje todos da humanidade que creem nele, embora eu estivesse falando dos apóstolos. Apesar das suas dúvidas, e por causa deles, eu me coloquei à parte. Eu não entendi que ele se colocou à parte para fazer a tua vontade. Então, em razão da nossa dificuldade, ele se coloca à parte para fazer a vontade de Deus. E agora que eles possam aprender a ser um, assim como tu e eu somos um. Então, da gente buscar ser um com Deus, como Ele é. E eu não entendi por que ele se colocou à parte. É isso. Obrigada. Obrigado, Isabela. Acho que você fez uma leitura legal do texto aí, da interpretação. Eu não sei, a minha maneira dele se colocar à parte é no sentido de descer até os homens, de se colocar como um dos homens, à parte da divindade, da condição dele de ser um filho de Deus e se converter em um filho do homem. Então, se colocar à parte daquele mundo espiritual que ele vive na condição de soberano do sistema, né? Então, acho que quando fala me coloquei à parte, desci até os homens, me coloquei ao lado dos homens.
a parte de todo o resto, né? Todo poder e glória. Todo poder e glória dele, né? Se afastou daquilo tudo para se nivelar ao nível do homem e se igualar ao homem, justamente para passar para o homem essa compreensão, esse sentido de união, de irmandade. Essa é a minha interpretação, mas pode ser que alguém pense de uma maneira diferente. Diga lá, Lilian. Não estava vendo em inglês aqui. Não, é a parte mesmo. I set myself apart do you. Então, acho que é essa tradução, acho que ficou assim mesmo, Sodiana, que deve, mas acho que é isso mesmo. Eu também interpreto assim como você. Que ele, esse a parte, quer dizer, ele veio até nós, né? Para fazer a vontade de Deus. Exatamente. Né? O que me chamou a atenção também foi que ele disse, vocês vão estudar esse período, né? 3 horas por dia. Então, quer dizer, não foi assim um simples, iluminação de Deus, que não. Não, eles estudaram 3 horas por noite. E trabalhavam o dia inteiro e à noite estudar. Ainda tinha família, né? Vamos pensar que cada um tinha a sua família também. Então, quer dizer, se a gente se propõe, se a gente está disposto. E eu também vi assim que eles viam em Jesus, eles viam algo diferente em Jesus que diziam, né, que para seguir a Jesus. E outra coisa também que eu achei legal, assim, porque eles não entenderam, mas Jesus dizia assim, vocês... como é que ele falou depois do discurso? Ele falou ali que ficassem tranquilos ou que tivessem paciência, que o reino dos céus, né, depois que o reino dos céus iria até ele. Não, depois daquele discurso todo, depois, ali, não, mais para cima. Sede pacientes e vereis a glória de Deus. Né? Isso, e vereis a glória de Deus, e será com que permanecesse comigo, e será com todos que permanecerem comigo, e assim aprenderá a cumprir a vontade do meu Pai que está nos céus. Quer dizer, para eles era novidade, né? Ver a glória de Deus. Nossa, nós vamos ver a glória de Deus, como será que é, né? Nós vamos ver a glória. Então, eles achavam que tudo isso era aqui, né? Quer dizer, então nós vamos ter que ficar com Jesus. Imagine o pessoal da sinagoga, né? Todos os permanecerem comigo, porque eles estavam esperando ali um milagre, estava todo mundo esperando outro milagre de Jesus. E daí ele diz assim, que vocês vão ver a glória de Deus e vocês vão aprender a fazer a vontade de Deus. Ué, mas é só isso? Cadê o milagre? Né? Por isso que eles ficaram também pensativos, o que significa tudo isso. Mas era justamente para que isso acontecesse. Jesus queria que eles pensassem, né? Deixou um pontinho de interrogação ali. É verdade, Lília. O revelador fala, né? Que ele saiu apedrejado, não? Oi? Quase que escorraçado de lá. Não foi nessa situação que ele saiu quase escorraçado? Não foi hoje. É na outra, né? Lá na frente, Aqui... Essa ele só tem 6 apóstolos ainda, é bem no comecinho. É logo depois do batismo e daquela reclusão dele lá de 6 semanas. Então, no comecinho os reveladores falam, né, que todos foram para a sinagoga, lotou ali, né? Cheio de gente esperando, como você falou, Lilian, o show, mas também eles completaram. E que, todos se desapontaram, né? Então, mal sabiam eles que iam ficar desapontados, né? Então... Eu posso falar desse à parte, o que eu sinto? Eu sinto assim,
Quando Jesus percebeu que eles não estavam conseguindo atingir tudo aquilo que ele estava tentando passar, ele se coloca à parte para cumprir com a missão dele aqui na Terra e respeitando o limite de cada um, sem querer exigir mais do que eles poderiam dar. Eu sinto assim. Legal, Angela. Muito bom. Pode ser também. Oi, Egli. Eu assim me chamou a atenção assim os detalhes, né, que os reveladores colocam, que é a primeira aparição pública de Jesus no sábado, 2 de março, no ano de 26 antes, esses detalhezinhos, né, que eles colocam, é como se fosse a apresentação, né, olha, o reino é esse, né, então através de uma leitura, né, que eles têm o conhecimento, então ele sempre se apropriava do conhecimento que já existia na Terra, né? Então ele coloca isso assim, expressando que é através das tribulações, e a gente percebe aqui hoje, atualmente, né? Muitos de nós, assim, recorremos à religião ou a Jesus nos momentos de grandes atribulações, né? E aí que a gente realmente reconhece o poder, o amor e até o milagre, né? Que acontece porque a gente se transforma e começa até sentir. Então, são através das transformações que a gente vai fazendo na nossa mente, no nosso sentir, quebrando, né? Quebrando todos aqueles entendimentos equivocados que a gente traz para poder, então, sentir mesmo a presença de Deus ou a presença de Jesus aí atuando na nossa vida, né? Então, eu fiquei pensando assim, nossa, será que a gente, se Jesus aparecesse, né? Será que eu ia reconhecer? Eu fico me perguntando muitas vezes quando eu leio, né? Eu acho que através da leitura do livro de Urântia, favorece muito esse reconhecimento, né? Eu acho que o livro de Urântia abre esse caminho, eu sinto isso, né? Então, eu acho que se uma grande população da Terra estivesse em poder desse conhecimento, eu acho que aí ele poderia estar presente, porque nós reconheceríamos, né? Acho que a gente não ia pregá-lo novamente na cruz, eu acho que ele está esperando esse momento para voltar, porque a gente tem essa, vamos dizer, essa responsabilidade de mudar nós mesmos e também, consequentemente, ampliar mais essa energia, né, na Terra para a presença dele se manifestar aqui, com certeza, né? Então, isso. Ampliar a consciência cósmica. Exatamente, isso mesmo. Muito obrigado, Egli. Obrigado. Naquela época, os judeus que estavam ali em torno de Jesus acreditavam numa reencarnação. Então, quando se falava em mundo vindouro, alguns interpretavam como um mundo aqui na Terra. Então, eles não conseguiam absorver esse conceito de Jesus de um mundo acima da Terra, né? Sobre uma ascensão da alma, de reencarnar em mundos superiores, mundos elevados. Continuar a nossa jornada, né? Não reencarna, como diz o livro de Urântia, né? Então, a noção de mundo por vir é um lugar que elas vão depois, né, de morrer. Mas se for olhar o significado de vindouro, significa que é o próximo estado, né, que se deve atingir, não após a morte, mas aqui em sua vida, né, aqui e agora. Então, muitos rabinos ensinavam que esse mundo vindouro era aqui na Terra. Né? Eu acho curioso, quem não assistiu ainda, ou já leu o livro, A Profecia Celestina, vai entender o que é um conceito de um mundo vindouro aqui na Terra, né? Esse mundo seria o mundo, assim como os espíritas falam, do próximo estado da humanidade, seria o mundo de regeneração, que nós estamos vivendo aqui agora, o mundo de provas e expiações, né?
Então, esse mundo vindouro seria aqui na própria Terra. Nós vamos herdar esse mundo dentro da nossa própria morada material. Obrigado, Portela. Oi, Isabela. Então, em relação ao que a Egli falou, se a gente vai reconhecer ou não Jesus, eu acho que ele já está dando pista aqui nesses textos de Urântia, que ele fala, a minha obra não, o reino não vem com barulho, não vem com isso, não vem com aquilo, a transformação é dentro de vocês, é no coração de vocês, e nós criamos o nosso próprio ambiente, né? O nosso próprio universo, nós somos co-criadores, e esse mundo vindouro que o Portela estava falando me deu essa sensação, quer dizer, o que é ilusão para mim, o que não é para você, o que é realidade para você, o que não é para mim. Então, assim, parece que nós estamos em várias dimensões, e eu acho que o livro de Urântia, resumindo, ele traz já uma pista, ele traz várias dicas e pistas para a gente reconhecer o reino do Senhor. Obrigada. Verdade, Isabela. Muito obrigado. Durante 4 longos meses, março, abril, maio e junho, tempo em que permaneceram à espera, Jesus teve mais de 100 reuniões longas e sinceras, se bem que alegres e jubilosas com esses 6 companheiros e com o seu próprio irmão Tiago. Devido à doença na sua família, Judá raramente estava em condições de frequentar essas instruções. Tiago, irmão de Jesus, não perdeu a fé nele, mas durante esses meses de espera e inação, Maria quase se desesperou com seu filho. A sua fé, levada a tais alturas em Caná, afundava de novo, agora a níveis bastante baixos. Ela conseguia apenas voltar à sua exclamação tão repetida: eu não posso compreendê-lo, não consigo imaginar o que significa tudo isso. Todavia, a esposa de Tiago fez muito para sustentar a coragem de Maria. Durante os 4 meses, esses 7 crentes, e entre eles o seu próprio irmão na carne, estavam conhecendo Jesus e acostumando-se com a ideia de viver com esse Deus homem. Embora eles o chamassem de Rabi, eles estavam aprendendo a não ter medo dele. Jesus possuía aquela graça incomparável de personalidade que o capacitava a viver entre eles, de modo que não se sentissem desamparados por causa da sua divindade. Eles acharam realmente fácil ser amigos de Deus, Deus encarnado à semelhança da carne mortal. Esse tempo de espera testou severamente todo o grupo de crentes. Nada, absolutamente nada de miraculoso aconteceu. Dia a dia eles iam para o seu trabalho comum, enquanto noite após noite se assentavam aos pés de Jesus. E eram mantidos juntos pela sua personalidade sem par e pelas palavras cheias de graça que Jesus lhes dizia noite após noite. Esse período de espera e de ensinamentos estava sendo um desafio, especialmente para Simão Pedro. Repetidamente, ele buscava persuadir Jesus a ir adiante com a pregação do reino na Galiléia, enquanto João continuava a pregar na Judéia. Contudo, a resposta de Jesus a Pedro era sempre: "Sê paciente, Simão, progride, não estaremos nunca prontos demais quando o Pai chamar." E André acalmaria Pedro, de quando em quando, com o seu conselho mais temperado e filosófico. André estava tremendamente impressionado com a naturalidade humana de Jesus. Ele nunca se cansava de contemplar como alguém podia viver tão perto de Deus, podia ser tão amigável e cheio de consideração com os homens. Durante todo esse período, Jesus falou na sinagoga por 2 vezes. Ao fim dessas várias semanas de espera, as notícias sobre o seu batismo e sobre o vinho de Caná haviam começado a diminuir. E Jesus assegurou-se que nenhum milagre aparente acontecesse mais durante esse tempo. Entretanto, ainda que eles vivessem muito quietamente em Betsaida, as notícias sobre os feitos estranhos de Jesus estavam sendo levadas a Herodes Antipas, que,
por sua vez, enviou espiões para certificarem-se daquilo que ele estava fazendo. Herodes, no entanto, estava mais preocupado com a pregação de João e decidiu não molestar Jesus, cujo trabalho continuava, muito silenciosamente, em Cafarnaum. Nesse tempo de espera, Jesus esforçou-se para ensinar aos seus discípulos qual deveria ser a atitude deles em relação aos vários grupos religiosos e aos partidos políticos da Palestina. As palavras de Jesus eram sempre: estamos procurando conquistar todos eles, mas não pertencemos a nenhum deles. Os escribas e os rabinos, juntos, eram chamados fariseus. Eles referiam-se a si próprios como os parceiros. Sob muitos pontos de vista, eles eram um grupo progressista entre os judeus, tendo adotado muitos ensinamentos não claramente encontrados nas escrituras dos hebreus, tais como acreditar na ressurreição dos mortos, uma doutrina apenas mencionada por Daniel, um dos últimos profetas. Os saduceus eram compostos pelo sacerdócio e por certos judeus ricos. Eles não eram tão cheios de rigor pelos detalhes da aplicação da lei. Os fariseus e os saduceus, na realidade, eram mais partidos religiosos do que seitas. Os essênios eram uma seita verdadeiramente religiosa, originada durante a revolta dos Macabeus, cujos princípios eram, sob alguns aspectos, mais exigentes do que aqueles dos fariseus. Eles haviam adotado muitas crenças e práticas persas, viviam como uma irmandade, em monastérios, abstinham-se do casamento e possuíam todas as coisas comunitariamente, e especializaram-se em ensinamentos sobre os anjos. Os zelotes eram um grupo de ardentes patriotas judeus. Eles advogavam que todo e qualquer dos métodos se justificaria na luta para escapar da escravidão do jugo romano. Os herodianos eram um partido puramente político, que advogava a emancipação do governo romano direto pela restauração da dinastia de Herodes. Bem no meio da Palestina viviam os samaritanos, com quem os judeus não faziam nenhum negócio, não obstante tivessem eles muitos pontos de vista semelhantes aos ensinamentos dos judeus. Todavia, todos esses partidos e seitas, incluindo a pequena Irmandade de Nazarita, acreditavam na vinda em algum tempo do Messias. Eles todos buscavam um libertador nacional. Entretanto, Jesus foi muito positivo ao deixar claro que ele e seus discípulos não se tornariam aliados de nenhuma dessas escolas de pensamento ou de práticas. O filho do homem não seria nem um nazarita, nem um essênio. Se bem que mais tarde Jesus houvesse ordenado que os apóstolos devessem partir, como o fez João, e pregar os ensinamentos de Deus e instruir os crentes, ele colocou ênfase na proclamação das boas novas do reino do céu. Ele repetia infalivelmente para os seus colaboradores que eles deveriam demonstrar amor, compaixão e compreensão. Muito cedo, Jesus ensinou aos seus seguidores que o reino do céu era uma experiência espiritual que tinha a ver com a entronização de Deus nos corações dos homens. Enquanto aguardavam, assim, antes de embarcarem para as suas pregações públicas ativas, Jesus e os 7 apóstolos passavam 2 noites todas as semanas na sinagoga, estudando as escrituras dos hebreus. Nos anos posteriores, após muito tempo de pregação pública, os apóstolos relembrar-se-iam desses 4 meses como os mais preciosos e proveitosos de toda a sua ligação com o Mestre. Jesus ensinou a esses homens tudo o que poderiam assimilar. Ele não cometeu o erro de instruí-los em excesso, e fez por não deixar a confusão cair sobre eles, não apresentando uma verdade muito adiante da sua capacidade de compreensão. Muito bem. Interessante, né? Como que naquela época nós tínhamos diferentes crenças, religiões, partidos políticos, ideias, seitas, filosofias, nada parecido com hoje.
tudo muito diferente dos dias atuais. Interessante que também Jesus pregava com os seus apóstolos dizendo: olha, nós queremos alcançar todos eles, tocar o coração de todos eles, mas nós não pertencemos a nenhuma dessas seitas, religiões ou partidos políticos, né? Então, é bem curioso isso, porque a gente, depois de 2000 anos, não mudou muito. A gente continua tendo muitas religiões, muitos partidos, muitas culturas, muitas ideias, e, de fato, nós queremos conquistar o coração de todas as pessoas para o nosso Pai, para o reino do nosso Pai. Mas nós, pelo menos no meu caso, não pertencemos a nenhuma dessas religiões. Não pertencer não significa não respeitar, não estar junto, não ir à igreja se quiser ir, não participar com as pessoas, não, enfim, não participar das atividades. Então, acho que a gente, o fato de você visitar um ou outro templo, participar de uma ou outra reunião religiosa, não significa pertencer àquela organização, àquela instituição religiosa. Eu acho que é um ato de respeito, de conhecimento, de educação, de vontade de aprender com todos eles, de conhecer, mas, sobretudo, né, de levar a nossa ideia do nosso Pai, do reino de Deus, né? E esse cuidado de não confundir a mente das pessoas tem que prevalecer entre nós sempre. É bem interessante porque a gente várias vezes já teve discussões sobre não porque pertence àquela ou esta religião, essa pessoa tem esta ou aquela crença, ou carrega consigo, enfim, né, a gente muitas vezes estabelece uma série de preconceitos completamente desnecessários. E como Jesus dizia, nós queremos alcançar o coração de todas essas pessoas. A gente não faz distinção de nenhuma delas, mas nós não pertencemos a nenhuma dessas seitas, a nenhuma dessas crenças, né? Que legal. Oi, Yara. Sabe, uma palavra que você falou aí que está ficando, assim, para mim, significativo no nosso estudo hoje é educação. Está fazendo muito sentido. E é como vinde a nós as criancinhas, né? Vinde a mim as criancinhas. É como se eu me visse criança crescendo e tivesse essa mensagem: tenha paciência, progride, né? As perguntas que a gente tem a fazer para a gente mesmo, né? Nesse mistério de evoluir espiritualmente, vai vindo para nós, nessa distribuição da energia do Pai, como uma resposta de conta-gotas à pergunta exata que a gente faz para ir aprendendo o amor, a compaixão, a compreensão e esse discernimento para que a gente possa evoluir e ir nos tornando um. Aqui, eu estou sempre me remetendo a esse aprendizado, por isso que eu trago a palavra educação, porque eu sinto que o que caminha comigo de cada reunião nossa é algo que vai como que se encaixando para que eu possa ir progredindo.
transformando, transmutando a minha maneira de sentir, de viver, parece que não sou eu. Às vezes eu tenho a sensação que não sou eu. É algo tão novo, essa integração que vai se fazendo assim do meu conhecimento, do que eu vou conhecendo através das minhas atitudes, porque Jesus, ele às vezes, ele não falava, né? Porque ele sabia que era através das atitudes que podia ficar o toque, o encontro. Não pelas palavras, porque ele estava numa dimensão muito mais expandida, evoluída, né? Mas como é que a gente aprenderia o caminho? O que nos marcaria, o que nos tocaria o coração? O encontro, o exemplo, a maneira de responder, despertando uma vontade de assemelhamento, né? Nem sei se existe essa palavra, estou inventando aqui. Aquilo que nos toca dá vontade de fazer igual, né? De ser semelhante, da gente poder sentir essa vontade. E não é na facilidade que a gente sente essa vontade, não. É na grande tribulação, na grande dificuldade, quando não tem mais outra forma de ver nada, é que a gente... É nessa hora que eu me sinto assim, como se não fosse eu ainda, tão novo esse eu em mim, a ser mais experimentado, que é essa rendição, é essa ressurreição, é aquilo que morre em mim todo dia e que fica algo que me leva a progredir e ter essa paciência, né? Que eu falo, gente, mas como? Isso desconstrói tudo que eu pensava a respeito de mim e da humanidade. Que ótimo que eu desconstruo, que eu passo caminhando sem saber nada, que eu me abra e deixe vir, né, o que quer vir, que é essa compaixão humana, essa compreensão. Isso é transformador, né? Eu acredito que o que Urântia está deixando assim na minha maneira de assimilar é me inserir nessa compreensão de que eu posso evoluir, né? Eu tenho que ter paciência, eu tenho que crescer um passo de cada vez nesse processo, né? Eu tenho que sentir ele tem que me transformar. É isso que está ficando para mim, essa educação. E essa educação é que me torna um com Deus, não é meu pai da terra. É claro, né? A minha riqueza vem de tudo que eu recebi na vida, dos meus pais e daquilo que eu busquei, mas é algo que vai acontecendo progressivamente, né? À medida que eu vou vivendo. Eu vou estar sempre agradecendo encontrar vocês, porque isso é devagarinho. Muito obrigado, Yara. Muito legal. Isso mesmo. Muito bem colocado.